E o Lucha completou uma semana no comando técnico do Corinthians e muita coisa veio acontecendo nesse período conturbado do Corinthians. Já foram 2 jogos, nenhuma vitória ainda, mas muita mudança já aconteceu. Vamos falar tudo disso agora no vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando do Vanderlei Luxemburgo. Completou uma semana no comando técnico do Corinthians, o Corinthians que vive aí no meio de temporada. Mudanças de técnico, muito bastidor conturbado na vida do Corinthians. E o Vanderlei Luxemburgo, como ele mesmo disse na sua coletiva de apresentação, ele foi convocado pelo Corinthians, não tinha como ele recusar essa proposta para poder mudar essa situação que o Alvinegro vive nesses últimos anos. Ano passado até teve alguns lampejos de bom futebol, uma esperança de bons tempos, mas agora nesse ano o Corinthians já vive uma ruptura de projetos muito brutas e agora o Corinthians precisa estabilizar essa história. E com o Vanderlei Luxemburgo isso pode estar começando a mudar. Na semana passada, na segunda-feira passada, dia 1º, o Vanderlei Luxemburgo recebeu a proposta do Corinthians, logo já assinou e na terça-feira, dia seguinte, dia 2, já estava na beira do campo comandando o Corinthians contra o Del Valle pela Libertadores. Nessa partida, o Corinthians jogou bem, vamos falar assim, era um adversário muito difícil, ele estava desfalcado sim, o Del Valle, porém o Vanderlei Luxemburgo já conseguiu aplicar algumas ideias dele, que é uma pressão mais alta, umas bolas alçadas na frente para pegar um segundo rebote. Então já deu para reparar um pouquinho de padrão de jogo que o Corinthians não vinha tendo com o Fernando Lázaro, com o Danilo, com o Cuca. Então o Vanderlei Luxemburgo já tinha conseguido no primeiro jogo colocar um pouquinho das suas ideias. Contou com um pouco de má sorte, foram 3 bolas no travessão, várias oportunidades desperdiçadas também pelo Corinthians na partida. Chegou até a virar o jogo com o Yuri Alberto, mas estava impedido. E depois acabou que o Corinthians tomou outros 3 gols e, obviamente, mereceu tomar os gols. Perdeu de 3-1 em casa para o Del Valle, se complicou bastante matematicamente no grupo, mas isso não é culpa do Vanderlei Luxemburgo, é culpa desse planejamento que foi muito mal feito desde o começo do ano, desde o final do ano passado, né, vamos falar assim. E agora o Corinthians já vê um pouco de perspectiva com o Vanderlei Luxemburgo. No meio da semana, ele foi cobrado pelas torcidas organizadas, foram lá na frente do CT, todas as organizadas, para cobrar não o Vanderlei Luxemburgo, mas sim o elenco e principalmente a diretoria do Ilho, Alessandro, André Negão, André Sanches, que ainda com certeza manda muita coisa lá dentro no Corinthians. Então esse foi o alvo das organizadas. O Luxemburgo, depois do treino, saiu para conversar com eles, ganhou obviamente muito respaldo dessas organizadas. E isso também mostrou que é um técnico que tem muito peito, que vai peitar essa pressão, consegue absorver muito bem todas essas adversidades que estão surgindo nesse momento do Corinthians. Isso é muito importante. Ele ganhou um respiro, dizem que foram 10 jogos que as organizadas deram para o técnico conseguir arrumar o time, de respiro, né? Não acho isso certo, não é a organizada que vai delimitar esse limite de jogos que vai ter que arrumar o time, porém é uma coisa que mostra o respeito, o respaldo e todo o que o Vanderlei Luxemburgo representa, mesmo na história do Corinthians. Além disso, também é muito bem feita uma gestão de elenco. Nessa semana, o Vanderlei Luxemburgo já promoveu várias mudanças, tanto no time que ele escalou agora contra o Fortaleza, quanto também no dia a dia. Ele já falou que o Duqueiroz não joga mais pelo Corinthians, não relacionou ele para esse jogo agora contra o Fortaleza na segunda-feira, porque ele já é um jogador do Zenit, daqui a um mês já vai estar saindo do Corinthians para ir lá para a Rússia, então ele resolveu não mais relacionar esse jogador. Também decidiu tirar o Juliano dos times no treinamento, né? Segundo as fontes, o Juliano não vem mais jogando nem no time reserva nos treinamentos do Corinthians e perdeu bastante espaço. É um jogador que não vinha desempenhando um bom futebol desde o começo do ano. Então é um jogador que foi barrado pelo Vanderlei Luxemburgo e vai perder um pouco mais de oportunidades. E também é a promoção, obviamente, dos jovens. O Vanderlei Luxemburgo, que por onde ele passa, ele costuma projetar muitos jovens jogadores. Foi assim no Palmeiras no seu último trabalho, foi assim no Vasco também em 2019. Então, obviamente, o Vanderlei Luxemburgo vai fazer isso no Corinthians, vai repetir essa história e já começou nessa partida contra o Fortaleza. Já colocou ali na frente muitos jogadores, uma média depois da linha defensiva, uma média de 22 anos ali do meio para frente. Rony, Fausto Vera, que é um jogador contratado, Matheus Araújo, o Biro, que entrou no segundo tempo, Pedro. Então, são jogadores
jovens que o Vanderlei Luxemburgo vai aproveitar esportivamente, e isso pode muito bem reverter financeiramente para o clube, que também não está bem dos cofres, né? Essa partida contra o Fortaleza foi uma partida que o Corinthians jogou um bom futebol, eu acredito, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians criou várias oportunidades, chegou a finalizar bastante. Matheus Araújo, Fagner finalizou também. O Roger Guedes também novamente jogando muito bem, puxando a responsabilidade técnica do time quando o Renato Augusto não tá. Então o Corinthians criou bastante, saiu atrás do placar. O Fortaleza também é uma equipe muito qualificada. Tava jogando em casa, sim, o Corinthians, na magnitude que é o Corinthians, a Neoquímica Arena, não é de bom tom comemorar um empate apenas em casa contra o Fortaleza, que é uma equipe que tem uma folha salarial muito menor, um investimento muito menor, vive um bom momento sim, mas tem esses fatores que jogam contra o Corinthians. Então era sim para ter pensado numa vitória, obviamente. O empate acabou saindo no lucro pro Corinthians, que empatou no finalzinho com o Yuri Alberto, que desencantou também o próprio Yuri Alberto, que o Vanderlei Luxemburgo tinha feito um trabalho, uma gestão com ele, né? Conversou com o jovem, que ele ainda tem 22 anos, é bom lembrar disso. Conversou com ele durante a semana, falou que ele não ia começar jogando, e depois colocou ele no segundo tempo, aos 20 do segundo tempo, e lá nos 42 minutos, se eu não me engano, ele conseguiu empatar a partida, aproveitando o rebote do goleiro que saiu mal. Então o Yuri Alberto saiu da sua seca de gols, eram 9 jogos sem marcar. Então o Vanderlei Luxemburgo vem fazendo uma boa gestão de elenco, vem tratando bem o trato com ali as torcidas organizadas, que infelizmente mandam muito no Corinthians, e também vem conseguindo dispor um pouco das suas ideias, colocar os jovens em campo, que ele gosta muito dessa velocidade, dessa pressão, um jogo mais intenso. Então o Vanderlei Luxemburgo precisa de tempo. O Corinthians agora vai ter uma sequência muito difícil, vai ser um mês de maio muito difícil para o Corinthians, são apenas partidas muito apegadas, muito decisivas para o time do Corinthians. Agora, na quinta-feira dessa semana, já vai ir para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, que é um time que está 100%, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, é uma partida muito difícil. No domingo já tem um majestoso na Neoquímica Arena. E depois, no meio da semana, já vai enfrentar o Atlético Mineiro, fora de casa, pela ida das oitavas da Copa do Brasil. Depois do Galo, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Depois viaja para a Argentina para enfrentar o Argentinos Júnior pela Libertadores. Então vão ser 3 partidas fora de casa por 3 competições diferentes, 3 decisões para o Corinthians. Então, obviamente, vai ser uma sequência muito complicada. E não parou por aí. Uma sequência em casa, o Corinthians vai enfrentar o Fluminense, que é o time que provavelmente está jogando o futebol mais vistoso do Brasil e talvez da América. Depois vai enfrentar o Galo pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em casa, na Neoquímica Arena. Viaja para Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro, que não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro, mas foi finalista do Campeonato Mineiro, joga no Independência, é bastante forte lá. E depois vai viajar para o Equador para enfrentar o Del Valle no começo de junho. Outro confronto direto, uma partida muito difícil, já encaminhando para o final da fase de grupos da Libertadores. Então o Corinthians vai ver aí na sua frente nenhum adversário fácil, não vai ter nenhuma vida fácil. O Corinthians vai ter apenas semanas conturbadas ali, não vai ter nenhuma semana livre para poder trabalhar, vai ser sempre decisões, jogos atrás de jogos. Então o Vanderlei Luxemburgo vai precisar trabalhar nesse cenário. Um cenário conturbado nos bastidores, diretoria pressionada, torcida organizada dando prazo para resolver as coisas, e vários jogos difíceis, decisões muito difíceis para o Vanderlei Luxemburgo ter que lidar. Mas eu como corintiano, acredito que ele possa sim resolver esse problema, esse pepino. Ele se sentiu convocado para resolver esse problema do Corinthians, então eu acredito que ele possa sim dar assim, um resultado, dar desempenho para esse clube. Então, o que vocês acham, galera? Deixa aqui nos comentários. O Vanderlei Luxemburgo vai dar resultado nesse Corinthians? Se inscrevam aqui no canal, galera. Deixem o like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!